Vamos começar daqui. Nós já lemos essa parte ontem, mas é importante nós fixarmos isso. Então, para também não perder o fio da meada, como é dito, é um verso que Srila Acharya Maharaj descreveu aqui, ele citou. Então, diz o seguinte: você será capaz de alcançar o conhecimento satisfazendo o mestre divino, o mestre espiritual, com submissão. Então, nós temos que ser submissos ao mestre. Perguntas relevantes ao mestre, ao guru, e o serviço sincero ao guru. Essas são as três coisas que vão nos dar o conhecimento. A Minaya descende através disso. A Minaya, a verdade de Deus, não descende através do estudo. O conhecimento não descende para a alma através do estudo. Ele vem no intelecto. Então, a pessoa sabe tudo. Os lilas de Krishna, os lilas de Mahaprabhu, ela sabe os versos decorados em sânscrito. Mas um papagaio também, se você deixar ele o dia inteiro escutando, ele vai recitar os versos. Claro que ele é limitado, você não pode dar muitos versos, mas ele vai decorar um ou outro, ele decora. Então, não é assim que você vai ter o conhecimento na alma. O conhecimento no intelecto não tem nenhum sentido. E ontem, Srila Acharya Maharaj, nós lemos na aula dele, ele falando sobre o conhecimento material. Então, ele diz que se você tiver o copo furado, se você tiver o recipiente furado, ou se você tiver o copo já cheio de conhecimento, qualquer conhecimento que entra, ele transborda. Ou o copo furado, se você coloca o conhecimento nele, ele pode ir embora. É como um copo furado, você coloca água. A água vai toda embora se ele está furado. E o que é esse furo no copo? É fazer o que é desfavorável à devoção. Se você faz o que é desfavorável à devoção, a água vai toda embora, o conhecimento vai embora. Então, se você pratica a vida devocional e ao mesmo tempo você faz algo que não é apropriado, você quebra regras e regulamentos, você não segue princípios, vai tudo pelo ralo, como é dito, vai tudo pelo buraco do copo. Ou se o copo está cheio também, ele transborda. Você não consegue acumular conhecimento se você está com o copo cheio, conhecimento, você está com um intelecto totalmente cheio, você está com a alma cheia de conhecimento. E não é o verdadeiro. Então nós temos que ter o copo vazio e sem furo, o recipiente adequado. E o conhecimento virá, como foi dito aqui, submissão ao guru, a rendição ao guru, perguntas relevantes à devoção ao guru, e a terceira coisa mais importante, o serviço sincero ao guru. Através dessas três coisas, a verdade de Deus ela descende para a pessoa, para a alma da pessoa. Nós estamos falando em intelecto, estamos falando na alma, e nós somos a alma. Então, continuando aqui, as almas iluminadas que são instruídas no conhecimento das Escrituras e dotadas de realização direta da suprema verdade absoluta, eles transmitirão o conhecimento divino a você. Se você tiver isso, se você for submisso, rendido, né, uma rendição ao guru, se você tiver perguntas coerentes e serviço sincero ao guru, esse guru, que é no caso aqui, como foi falado, né, o sadhu, ele tem o conhecimento que descende através dele e ele vai te passar todo esse conhecimento. Isso está escrito no Srimad Bhagavad Gita, capítulo 4, verso 34. E aí Srila Acharya Maharaj continua. É necessário ter a rendição. Existem 6 tipos de rendição. Sharanagati. Sharanagati quer dizer a rendição total. O que é Sharanagati na verdade? O que é a rendição total? Você confiar em Krishna totalmente. São 6 pontos aqui. Mas você não se preocupar com nada. Krishna vai te abastecer. É aquele que não pensa no dia de amanhã. É claro que ele não vai ficar o dia inteiro no sofá
não pense em nada, Krishna vai me dar tudo. E aí você fica sentado lá no sofá assistindo TV. Claro que Krishna não vai te dar. E Krishna vai te dar tudo que você precisa se você se render a Ele. Isso é Sharanagati. Você saber confiar que Ele vai cuidar de você da melhor forma possível. Claro que Ele não vai te dar um ar-condicionado no quarto, Ele não vai te dar aquela comida opulenta, Ele vai dar o que é necessário para você servi-lo. Ele vai te dar o necessário para você manter sua vida simplesmente e servi-lo. Então são 6 tópicos de Sharanagati. Vamos começar a ler eles aqui. É necessário ter rendição. Existem 6 tipos de rendição, Sharanagati. Nós cantamos essa canção toda manhã, invocação auspiciosa de Sharanagati. Então, o verso é o seguinte: Danyati Manivedana, Gopitrevarana, Avasya Araksibe Krishna, Visvasa Palana, Bhakti Anukula Matra, Karjera Suikara, Bhakti Pratikula Bhava, Varjana Angikara. O que quer dizer isso? Humildade. O primeiro ponto é a humildade. Nós temos que ser humildes. Aquele que acha que sabe tudo, Srila Maharaj vai explicar mais para frente. Tem pessoas que falam assim, eu já escutei isso. A pessoa fala, eu já sei tudo, aprendi tudo. Eu não preciso mais nada, aprendi tudo. Isso daí é um extremo ego. O ego lá no talo. Krishna não gosta do ego. Krishna vai te tirar o ego. Uma das formas de você se limpar disso é o serviço devocional. Não há outra forma. Então nós temos que ser humildes. A humildade é o primeiro ponto do Sharanagati. Qual que é o segundo ponto aqui do Sharanagati? Autossubmissão. Nós temos que ser rendidos, submissos ao Guru. O Guru falou, não tem que questionar o Guru. Srila Maharaj deu aula falando que alguns devotos que serviam ele na Índia, veja só, o devoto estava lá com ele, servindo ele na Índia, devotos estrangeiros ou bengalis. E aí ele mandava o devoto fazer algo, ele orientava para o devoto fazer um serviço, e o devoto começava a questionar o Guru. Como é possível nós querermos questionar um devoto puro de Deus? E Srila Maharaj falou, eles queriam me dar argumentos que eu estava errado. Isso não é submissão ao Guru. Nós temos que ser submissos a um devoto puro. O que o devoto puro fala é lei. Não temos que questionar. Ele é quem sabe o que é melhor para todos. Nós somos como cegos. É o exemplo que sempre é dado por eles, e eu também falo aqui. Nós somos cegos. Como que você quer saber o caminho para o mundo transcendental se você é cego? Como chegar lá se você não tem um mapa, você é cego? O Guru é quem sabe. Ele é o capitão do barco, ele vai desviar o timão para um lado e para o outro para te desviar dos obstáculos. É ele que sabe. Então, autossubmissão ao Guru, ao mestre espiritual. Não há como você entrar em Sharanagati se você acha que você sabe mais que o mestre. E, infelizmente, às vezes nós somos assim. Nós achamos que sabemos mais do que o mestre, mais do que o Guru de genuíno, o devoto puro. Silarupa Goswami, que é o Goswami de Vrindavana, responsável pela prática devocional Abhideya, ele falou no seu livro Sri Hari Bhaktivilas, ele falou, a regra e o regulamento não são para ser questionados, são para ser seguidos. A regra e o regulamento não é para questionar. Mas por que essa regra? Por que aquilo? Por que isso? Não é assim que funciona. Você pode questionar alguém que te dê algo material, uma informação material, e a informação material sempre é duvidosa. Mas algo transcendental falado por um devoto puro nunca deve ser questionado. Quem somos nós para questionar eles? Nós não conseguimos controlar nem o que comemos, nem o que falamos. Não conseguimos controlar os sentidos, muito menos saber algo.
Como que alguém como nós, que não consegue controlar a língua, nem para comer, nem para falar, podemos querer questionar um devoto puro de Deus? Então, o segundo ponto aqui da Sharanagati, da entrega total, é a autossubmissão. O terceiro, abraçar a tutela do Senhor Supremo. O que é abraçar a tutela do Senhor Supremo? É você confiar que Krishna vai te proteger. Krishna vai proteger aquele que se entrega totalmente a ele. É dito nas Escrituras que ele vai te dar até comida, ele próprio vai te dar comida. Ontem eu já falei sobre isso também. Tem alguns casos, como Rupa Goswami, ele estava querendo fazer arroz doce para a deidade e depois oferecer para o seu guru, a praçada da deidade para o seu guru. Só que ele não tinha os ingredientes do arroz doce na casa dele. Isso há 500 anos atrás, mais ou menos. Pouquinho menos de 500 anos, 490 anos, mais ou menos. Ele não tinha. E aí, a própria Shrimati Radharani foi lá levar para ele, num corpo humano. Ela apareceu lá com 2 sacolas cheias de ingredientes. Levou leite, levou creme de leite, levou leite condensado, levou castanhas, levou uva passa. Ela mesmo. Esse é um lila. Tem vários outros. Que o próprio Deus, ele alimenta o devoto dele. Mas o devoto puro. O devoto puro, ele vai dar tudo para o devoto puro. Tudo que o devoto puro necessita para servi-lo. Não vai faltar nada. Então, nós temos que abraçar a tutela. Abraçar aquele que vai nos dar tudo. O quarto ponto aqui, manter a fé de que Krishna certamente me protegerá. Nós temos que ter fé nisso. Nós temos que primeiro deixar ele cuidar de nós. E depois ter a fé que ele vai nos proteger. Mas proteger do quê? Aí que está a interpretação. A pessoa que lê isso, a pessoa não está capacitada para ler isso, ela vai pensar que ele vai nos proteger de um acidente de automóvel. É o que é o ser humano normal. Ou de quebrar uma perna, ou, Krishna vai me proteger da Covid. Não, não é isso. Isso não é proteção, isso é proteção para o corpo. Krishna vai proteger tua alma. Ele vai fazer de tudo para que você continue fazendo serviço a ele. Não vai faltar nada. Como o Rupa Goswami queria fazer um arroz doce para a deidade, mas ele não tinha os ingredientes. E o ingrediente apareceu. Porque ele tinha vontade de servir a deidade. E o guru dele depois. Então, Krishna vai nos proteger? Sim, Krishna vai nos proteger. Mas não proteger de algo material. Nós já pensamos sempre assim, né? Alguém lê isso e fala, nossa, Krishna vai me proteger. Então, eu não vou ter problema nenhum com nenhum problema de saúde. Eu não vou ter problema com a minha família não vai ter problema. Eu não vou sofrer um acidente. Eu não vou, enfim, nós pensamos sempre no lado material, mas aqui não tem nada a ver com material. Você tem alguma pergunta? Não? Não tem nada a ver com material. Ele vai proteger sim, mas proteger para que você continue a servi-lo. O quinto ponto aqui, envolver-se apenas em atividades que são favoráveis à devoção. Nós temos que nos envolver somente o que é favorável à devoção. O que é favorável à devoção? Vir ao templo, associação com devotos, cantar o Mahamantra Hare Krishna, cantar as canções de manhã à noite, seguir Ekadashi. Tudo isso é favorável. Você cozinhar, ou sua esposa, quem for cozinhar, oferecer para Deus, honrar a praçada, o que foi oferecido para Deus. Tudo isso é favorável à devoção. Se dedicar a Deus, pregar para os outros, é o que Krishna mais gosta. Pregar para os outros, distribuir a consciência de Krishna. Não adianta você ficar em casa o dia inteiro servindo Deus no altar. Não é esse o nosso objetivo. Tem alguns que pensam que é isso. Não, não é. Você põe comida, canta o mantra, isso, aquilo. Não, não é. Você tem que distribuir. Krishna Mahaprabhu diz, ele não vai dar para você o conhecimento pleno, a verdade, se você não distribuir isso.
E ele sabe se você vai distribuir ou não. Então, se você quiser para você somente, aquela pessoa egoísta, ela quer somente para ela fala, eu vou saber e ninguém mais. Tem pessoas que são assim, escondem as coisas, né? Se você é desse tipo, Deus não vai te dar a verdade, porque ele sabe que você não vai distribuir. E quanto mais você distribui a verdade para os outros, mais você distribui o que se aprende, mais ele vai te dar a verdade. Nunca vai faltar. É diferente de você pegar algo material e começar a distribuir. Algum dia para, algum dia acaba. Não. A verdade, cada vez você vai ter mais. Quanto mais você distribui, mais verdade virá. Ele mesmo falou isso. Srimad Mahaprabhu falou isso. Então nós temos que distribuir. Então fazer o que é favorável é tudo isso que eu falei. Servir Deus de acordo com o que o Guru quer. Outro dia eu estava conversando com uma devota e ela falou assim, eu ofereço tudo para Deus. É um nível de devoção, mas ainda está no início. Eu falei, como assim? Mas Deus gosta de algumas coisas. Ele deixou o que é para ser feito. Tem 64 processos devocionais. 9 principais. Dos 9 principais, tem 2 principais. Dos 2, tem um que é o principal, que é Kirtan. Kirtan não é somente cantar. Alguns confundem, acham que Kirtan é somente cantar. Não, Kirtan é pregar também. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada, o Kirtan maior, o que ele gostava de Kirtan era pregar. Ele não gostava de cantar, ele gostava de pregar. O melhor Kirtan que existe é pregar. Pregar é superior a cantar o Mahamantra, pregar é superior a cantar qualquer canção. É isso que nós devemos fazer, distribuir essa consciência para todos. Então ela ficou me questionando. Ah, mas aí eu falei para ela, então você vai no cinema, você oferece para Deus o cinema? Ela falou, sim. Mas quem falou que Deus quer o cinema? Que você vá ao cinema? Você está servindo os sentidos, os seus sentidos. Quando você olha a tela do cinema, o enredo, o visual, tudo isso é desfrute dos sentidos. E quando você desfruta dos sentidos, você não serve Deus, você serve Maya. Existem 2 coisas no mundo, servir Deus ou servir Maya. Servir Deus ou servir a ilusão. Então, quando você desfruta de algo, você não está servindo Deus. Você está servindo Maya, a ilusão. É um nível de compreensão, isso é karma misra bhakti. Você tem devoção misturada com karma. Ação fruitiva. Toda ação fruitiva vai te levar a um karma, bom ou ruim. Então, se você vai no cinema, você está produzindo karma. Você não está ganhando sukriti. Nós temos que entender isso, diferenciar isso, para não se confundir. Senão você fala assim, eu vou almoçar num restaurante agora e eu vou oferecer para Deus. Tudo bem, você pode oferecer para Deus. Claro, você deve, se não tiver cebola e alho, nem carne, nem ovo. Porque se tiver isso, Deus não aceita. Você pode até oferecer. Você vai num restaurante, oferece, mas Deus não aceita. Tem o guru da nossa missão, Srila Ashara Maharaj, de México, uma vez perguntaram para ele, quando ele veio aqui no Brasil, perguntaram para ele, Ashara Maharaj, quando você vai num restaurante e tem cebola e alho, você oferece para o teu guru? Ou para Deus? Ele falou, não. Ele falou, eu não vou oferecer alho e cebola para o meu guru. Ele falou, para quê? Para eu ter benefício de depois falar, estou honrando a praçada do meu guru? Aí você está pensando em você. Ele falou, eu não ofereço alho e cebola para o meu guru. Alho e cebola, Krishna, ele aceita os alimentos no modo da bondade. Existem 3 tipos não só alimentos, mas de atividades no mundo material. Né? Guna quer dizer o modo, né? Modo material. Então, existe Satyaguna. Desculpa, Sattvaguna. Sattvaguna é o modo da bondade. Alimentos no modo da bondade. Cereais, frutas, leite. Alimentos vegetais são no modo da bondade. Alimentos no modo da paixão. Alho, muita pimenta, muito sal, muito açúcar, muito. Muito. Isso não é no modo da bondade, isso não é no modo da paixão. Isso aí vai te estimular.
O alho te estimula. Alguns falam afrodisíaco, tal, não sei o quê, né? Ele estimula você, os sentidos. Ele aguça os sentidos, o alho. Não só o alho, mas temperos fortes. Vai te deixar agitado, né? Então, café, você não vai oferecer café para Krishna, né? Você pode até oferecer, ele não vai aceitar. Então, o Krishna diz no Bhagavad Gita, ele aceita alimentos no modo da bondade. E tem o modo da ignorância, Tamaguna. Rajaguna é o modo da paixão. Raja quer dizer rei. É a comida do rei, super opulenta, cheia de tempero, cheia disso, daquilo, né? Rajaguna. Agora, Tamaguna é o modo da ignorância. Alimentos no modo da ignorância, cogumelo, cebola. Tem vários alimentos no modo da ignorância. E o que acontece? Primeiro que Krishna não aceita. E o modo da ignorância, quem está, e nós mesmos, nosso corpo, nós temos 3 modos materiais. Todos nós temos. Nós temos o lado da bondade, da paixão e da ignorância. Uns mais de um lado, outros mais do outro, alguns equilibrados. Todo mundo tem os 3 modos. Então, se você comer alimentos no modo da ignorância, você vai ficar mais ignorante. Ignorante no sentido assim, você vai ter mais preguiça. É aquela pessoa que não vê a hora de ir dormir e não quer sair da cama de manhã. Ele quer ficar o dia inteiro na cama. É aquele que o pessoal brinca, né? Eu quero que como que o pessoal fala? Eu quero que o mundo acabe e eu esteja encostado no barranco, né? Então, é aquela pessoa preguiçosa, está sempre cansada. Não estou falando em problema de doença. Uma pessoa que é assim normalmente. Né? Aquela criança que é preguiçosa, né? Ela já é preguiçosa desde criança. Tem aquele outro que é agitado. Ele está sempre agitado, esse está no modo da paixão. E o modo da ignorância é uma pessoa equilibrada, o modo da bondade é uma pessoa tranquila, calma, não preguiçosa, mas calma, tranquila. Está no modo da bondade. Se você comer os alimentos, influenciam também nos modos da pessoa agir. Mas Krishna não aceita se for no modo que não seja da bondade. Você pode oferecer, mas ele não aceita. Tem exceções? Tem exceções. Outro dia nós lemos, né? Na verdade não lemos, porque veio pessoas novas aqui, eu ia ler, eu li. Vansi Das é um devoto muito elevado, ele é um devoto puro. E ele fumava narguilha, ele oferecia para Deus. Deus aceitava. Mas ele é um devoto puro. Deus aceita qualquer coisa do devoto puro. E aí Srila Govinda Maharaj falou, não é para nós imitarmos ele, por isso que a imitação não é boa. Aí você lê uma coisa dessa, e aí você, é tipo assim, você usa aquele argumento, mas tal devoto fazia, mas ele é um devoto puro. Alguns falam assim, algumas pessoas falam assim, o senhor Shiva fumava ganja, né, maconha, mas você é o senhor Shiva? Não. Eu não sou o senhor Shiva, você também não é o senhor Shiva. O senhor Shiva tomou veneno, você toma veneno? E ele não morreu com veneno na história. Tem uma história que o senhor Shiva tomou veneno. Então nós não podemos aproveitar de umas exceções para colocar para a gente. Por isso Srila Govinda Maharaj falou, não é para nós, não imite. Né? Então Deus ele aceita no modo da bondade. E a cebola está no modo da ignorância, o alho no modo da paixão. Muita pimenta, muito sal. Na Índia eles usam muita pimenta, mas não é o que Krishna falou. Aí entra o gosto pessoal da pessoa. Né? Aí entra, mas ele falou, nada em muito. Nem muita pimenta, nem muito sal, nem muito açúcar, nada muito. Modo da bondade. Porque se você colocar muita pimenta, a pessoa vai começar a suar, entendeu? A pessoa, não sei se você come... Então, mas a pessoa que come muita pimenta, ela sua, enfim, né? É algo que não é no modo da bondade. O modo da bondade é tranquilidade, a pessoa tranquila, né? Mas tem um porém. Se você oferecer um alimento com mais de 3 horas que ele foi feito, qualquer alimento, pode ser leite, pode ser qualquer coisa. Você faz uma preparação com leite, um arroz doce. Se faz mais de 3 horas que foi feito, ele passa do modo da bondade para o modo da ignorância. Qualquer alimento que foi feito há mais de 3 horas e não foi oferecido, ele passa para o modo da ignorância.
Agora, se você tem uma praçada de uma semana, de um mês, de 10 anos, tem pessoas que vão para Puri e a praçada do Senhor Jagannatha, o Senhor Jagannatha ele dá misericórdia através da praçada, da comida. A pessoa ela desidrata o arroz que foi oferecido e tem 10, 20, 30 anos e ela está comendo um pouquinho daquele arroz. Praçada não fica velha, porque é misericórdia. Praçada não está no modo, nenhum modo material, não está no guna. Praçada é misericórdia. Então, a pessoa também confunde, às vezes fala, mas a praçada de não sei de manhã, a praçada foi oferecida de manhã, agora é à noite, eu não vou comer porque está no modo ignorância. Não, praçada não tem modo material. Praçada é praçada. Pode ter um mês, um ano, 10 anos. Praçada é praçada. Os Goswamis de Vrindavana, Shila Govinda Maharaj, o quadro maior, e o guru dele do lado dele, né, do lado esquerdo dele, né, do teu direito, ele teve uma época que eles viviam em Calcutá e eles guardavam pão, o pão desidratava, e na hora de comer, eles molhavam o pão e comiam. E Shila Gorakshora das Babaji Maharaj também fazia isso. Então, praçada é praçada, não fica velha, porque não tem modo material. Agora, se você cozinha um alimento e tem mais de 3 horas e você oferece, por isso que não é bom você comprar algo e oferecer, porque já foi feita mais de 3 horas, com certeza. Né? Krishna vai aceitar? Se você for um devoto puro, sim. Se você não for um devoto puro, a gente não sabe se Krishna aceita ou não. Mas ele falou, eu aceito alimentos no modo da bondade. Por isso que a gente não come nem alho nem cebola. Porque não foi oferecido para Krishna. Na verdade, a gente não deve comer nada que não seja oferecido para Deus antes. Ou para o Guru. Então, se tem carne ou ovo, ou cebola ou alho, não ofereça. Mas, caso contrário, você pode oferecer. Você vai comer uma salada de fruta, você vai, né? Porque normalmente o brasileiro, tudo vai cebola e alho. É raríssima a pessoa que não cozinha com cebola e alho. Principalmente feijão, arroz, qualquer legume, qualquer coisa que, né? É o hábito do brasileiro, né? Mas dá para cozinhar muito bem sem alho e cebola. Você comeu aí no festival, não tinha alho, não tinha cebola. Aí deu para comer. Né? Não deu para comer, né? Então, então, quer dizer, é um hábito do brasileiro. Mas o alho e a cebola é por causa disso, os modos do alimento, né? São os modos do alimento. Mas o Sharanagati, como eu estava falando, aceitar o favorável. Então, aceitar o favorável, você oferecer o alimento que Krishna vai comer, que ele gosta, que ele falou que ele come, né? E o último tópico aqui do Sharanagati, que é o 6º, né? Deixe-me ver aqui, ler exatamente como está aqui. Rejeitando tudo desfavorável à devoção. Então, nós temos que rejeitar tudo que é desfavorável à devoção. Qualquer coisa que for desfavorável, nós devemos rejeitar. Comer carne, ovos, fumar, usar qualquer tipo de droga, álcool, enfim, droga lícita, droga ilícita. Porque o que é lícito num país é ilícito no outro. Isso é uma questão material, é uma lei material feita pelo ser humano. Tem países que a maconha é liberada, sei lá. Tem tribos indígenas que usam rapé, eu não sei como é que eles falam da ayahuasca, tem outro nome. Hã? Ayahuasca é ayahuasca mesmo. É a ayahuasca, né? Então, eles usam, enfim, mas não é para nós. Krishna não gosta, Deus não gosta. Isso é desfavorável à devoção. Se você faz qualquer atividade dessa, você está fazendo o correto, mas ao mesmo tempo você faz o incorreto. E tem vários exemplos, né? Srivacharya Maharaj, nessa própria aula, ele fala, tem vários exemplos. Você toma leite que faz bem para a saúde, e ao mesmo tempo você toma álcool que faz mal para a saúde. Ou você, por exemplo, eles dão um exemplo também do elefante, né, na Índia. Ele toma banho e depois ele rola na terra. Ele se limpou, depois ele se suja de novo. É como enxugar gelo. Você está enxugando e ao mesmo tempo está molhado de novo. Não adianta.
Tem um exemplo que eu dei há muito tempo atrás, né? E quando eu trabalhava com veterinária, tinha um cachorro que ele fazia exame de fezes, aí dava o parasita intestinal, e aí o veterinário tratava ele, e passava um mês, ele estava com parasita de novo. E aí tomava o remédio, curava, a gente fazia o exame dele, né? Depois que tomou o remédio, curou, não tinha mais. Passava 1, 2 meses, ele estava de novo. E sempre reincidindo a doença, sempre reincidindo a doença. E a gente não conseguia, ficamos pensando, né? O clínico me chamou e a gente pensando. E aí a gente foi conversar com o dono. E o que estava acontecendo? O cachorro estava se reinfestando. O cachorro, ele ia no parque, a pessoa largava ele no parque e ele ia lamber o chão. E no chão tinha restos de fezes de animais que estavam contaminados. E o cachorro se infecta com o parasita, o ser humano também, né? Com os ovos. Os ovos do parasita intestinal. E o que acontecia? Ele ia lá, lambia o chão, o cachorro lambe mesmo, né? Ele lambia o chão no parque e ele engoliu o ovo do parasita intestinal, o ovo eclodia no intestino dele e ele estava sempre com parasita no intestino, parasita intestinal. Então é a mesma coisa, você faz a prática correta, mas você está fazendo o que você já fazia errado, continua fazendo o que você fazia. Então a doença não cura. Não tem como curar a doença se a gente continuar a fazer o que é errado. Esse é um exemplo do cachorro, não tem como negar isso. E aí o dono começou a ir no parque e manter ele ao lado, né? Ao lado, não deixar ele solto na guia. E nunca mais o cachorro, pelo menos durante o período que eu estava acompanhando, nunca mais o cachorro teve problema. Por quê? Porque ele parou de fazer o que é desfavorável. Então não adianta você fazer a devoção, fazer tudo a devoção e continuar a fazer o que é errado também. Você faz, é como o pessoal diz, você cobre um santo e descobre o outro, né? Tem esse provérbio, né? Então não adianta. E uma das ofensas ao cantar o Mahamantra Hare Krishna, ao cantar o Santo Nome, é você fazer a coisa errada durante o dia e à noite você fala, vou cantar agora o Mahamantra para liberar tudo que eu fiz de errado. Não, isso é uma ofensa ao Santo Nome. Não funciona assim. Não é assim. Você tem que cantar o Santo Nome para limpar a alma, mas não pensando, eu fiz algo errado, está sujando minha alma, né? Está me prejudicando, agora eu vou cantar o Santo Nome para limpar. Não é assim. Isso é uma das ofensas ao Santo Nome. E tem algumas filosofias que fazem isso. A pessoa vai lá, faz um monte de coisa errada, né? O pecado é o que não é servir Deus, né? Tudo que não é servir Deus é pecado, porque produz karma. O que não é servir Deus é pecado. Produz karma é pecado. Então a pessoa faz algo errado, aí vai lá com o sacerdote lá, né? Da religião, e aí fala lá, eu fiz isso. Aí o sacerdote... É confissão, né? Vai lá no confessionário e tal, e aí vai lá e fala. Aí o sacerdote lá fala assim, então reze tanto disso, tanto daquilo, que Deus vai te perdoar. Não é assim. E você, não sei se você estava no dia que eu falei, ou foi para as outras pessoas. E aí o que acontece? A pessoa, ela fica com aquilo lá, ela não quer mais rezar, não quer mais orar para Deus. É uma penitência, entendeu? É que nem quando você pega um professor de educação física, no meu tempo era assim, né? A gente fazia bagunça na aula dele, tá, dos professores, ele falava assim, 10 flexão de braço, 30 abdominal. Então era uma penitência fazer flexão de braço e abdominal. A pessoa nunca mais na vida vai querer fazer abdominal e flexão de braço, porque aquilo é um castigo. A pessoa vê aquilo como castigo. Não, tem que ser algo que você tenha prazer em fazer. Não fazer um castigo, usar a reza a Deus, glorificar a Deus como um castigo. É a mesma coisa o guru. Claro que um guru genuíno nunca vai fazer isso, né? Mas um deles aqui chegar para você e falar assim, você fala, eu fiz isso errado. Ele fala assim, você vai ter que cantar 30 voltas na Japamala do Mahamantra. Nunca.
né? Você tem que cantar para ter amor a Deus, não por uma penitência. Então, esse é outra coisa, rejeitar o desfavorável. O desfavorável nunca, ele não vai te levar para Deus, e não só isso, ele vai tirar o que você fez. Não adianta você limpar a alma com o serviço devocional e depois você sujar de novo. Ela vai sempre estar suja. Sempre ela vai estar suja. É claro que no início a gente está muito sujo e continua fazendo coisas erradas. Mas com a prática correta, e a gente tem que usar a inteligência. Porque Krishna fala no Bhagavad Gita, a alma domina a inteligência domina a mente domina os sentidos. Mas nós não estamos no estágio que a alma domina tudo. Então, nós temos que usar a inteligência. Você está com vontade de fazer algo que não é próprio, algo que você leu, que o Guru falou que não é bom para a devoção, o desfavorável, use a inteligência. A gente bloqueia o que a gente quer o tempo todo. É ou não é, Renato? Quantas coisas você quer fazer e você não faz? Um monte. Todo mundo é assim. Todo mundo, por quê? Porque você tem inteligência. Por isso que quando a pessoa bebe, ela usa alguma entorpecente, ela faz de tudo. Eu fico tão feliz quando as pessoas falam, né? Eu me liberto. Você se liberta do quê? Daquele senso que você tem de não fazer o que é errado. Então, a pessoa que ela está alcoolizada, ou ela usou outro tipo de droga, né? O que ela faz? Ela perde esse freio, vamos dizer assim, o freio do que é correto e do que não é correto. Aí ela pega o carro e corre bastante, passa com o farol vermelho, ela não está preocupada com mais nada, ela não está nem aí. Ela faz coisas erradas. Por quê? Porque a droga, ela prejudica justamente isso, o teu controle. Então, nós temos que controlar com a inteligência. No dia de Ekadashi, você seguiu Ekadashi aquele dia? Então, você seguiu Ekadashi, de repente teve um horário lá que você teve vontade de comer alguma coisa que tinha grão. Acontece isso. Né? Justo no dia de Ekadashi, você tem vontade de comer o que você não come às vezes durante o mês inteiro. Mas no Ekadashi você tem, porque é Maia. Maia está lá, a ilusão está lá, pô, que vontade de comer um pãozinho, né? Um pãozinho de trigo e tal, sei lá. Que vontade. Aí a esposa pede uma pizza justo no dia que é Ekadashi, né? Aí você olha para a pizza assim, fala, nossa, hoje é Ekadashi. Como é que você controla de não comer? A inteligência. A mente quer comer, porque Maia domina a mente. Então a mente fala, come lá. É o que o pessoal fala do diabinho e do anjo, né? Que eles usam essa analogia. Eu fui numa festa no aniversário do meu sobrinho semana passada e me ofereceram com carne, Sim. cerveja. Uhum. Eu falei que eu não estava comendo carne e não estava nem bebendo. Uhum. Aí um dos tios lá falou assim, você está virando gay? Já vem com bullying. Já bullying assim, tipo, eu comi. Sim. Mas eu não comia carne. Então, o que controlou o impulso de... Ainda mais quando alguém tira sarro na frente do mundo, né? Na frente de todo mundo. Na frente de todo mundo, então. Então, na verdade, quer dizer, é uma pessoa totalmente... A consciência dele é zero, né? É zero. E aí a gente... Por isso que Srilacharya Maharaj sempre falava nas aulas, né? Nós não temos que nos importar com ninguém. O que o outro pensa de você, o problema é dele, entendeu? Se ele acha que você está ficando gay, qual o problema de você ficar aí? Eu acho que você está ficando louco, às vezes. Sim. O que você está fazendo? Por que você está fazendo isso? Por que você não come carne? Sim, Como se eu fosse eu. Sim. Então, é aquilo lá. Mas o que controlou você de não comer e não beber? É a inteligência. E a gente tem que usar nessa fase. Vai chegar a hora que a alma domina a inteligência e domina tudo, você não está nem aí. Você vai lá, você não tem nem vontade. Eu não tive vontade. E na verdade, você não vai nem querer estar com esse tipo de pessoa. Na verdade, eu não queria. Então, eu já não queria. Então, começa por aí, entendeu? Mas eu só fui porque era obrigação. Então, começa por aí. Então, eu fiquei deslocado. Assim, justamente. Totalmente deslocado. Justamente. Passarinhos em mesma plumagem, eu já falei isso, você já escutou? Já. Passarinhos em mesma plumagem voam juntos. É Srilacharya Maharaj, o primeiro guru lá que falava. Então, se você está numa sintonia, você quer andar com quem está naquela sintonia.
né? E aí fica deslocado, claro. Claro. Você coloca, por exemplo, sei lá, né? Você tem um grupo lá de animais, né? Sei lá, só tem zebra. Aí você coloca um elefante no meio da zebra lá, né? Sei lá, ele vai olhar assim e falar, meu, estou deslocado aqui. É a mesma coisa a gente, entendeu? Mas a gente tem que controlar com a inteligência. E vai ter bullying, vai ter gente se incomodando, muito, entendeu? Porque, na verdade, tudo que é diferente do que a maioria faz, eles não querem que ninguém mude aquilo. Se você parou de comer carne, enfim, naquele dia você não comeu, incomodou muita gente. É que esse daí é mais arrojado, ele falou. Mas eu garanto que a maioria lá estava incomodado. Entendeu? Pode crer, a maioria estava incomodado. Mas ele não bebe, a maioria estava incomodado que você não bebe. Se você vai num grupo que todo mundo fuma maconha e você não fuma, você incomoda os outros. Né? Mas a gente não está preocupado com os outros, a gente está preocupado com o Guru, com Deus. A gente tem que agradar uma pessoa. Shilachar Maharaj, né, o segundo Guru aqui, ele sempre serviu muito, o Guru dele caiu do quadro maior, né? E ele servia, e todo mundo ficava criticando. Inveja, né? Inveja. Queria fazer o que ele fazia, mas não queria fazer. Na verdade, não queria fazer, mas também não queria que ele fizesse. Né? Então, e aí ficavam criticando. E aí ele chegou para o Guru dele e falou, Gurudeva, ele falou, poxa, eu tento fazer tudo, né? O que o senhor pede e tal, mas sempre tem gente me criticando, ele falou. Tudo que eu faço tem gente criticando. E aí Gurudeva falou para ele, você não vai conseguir agradar todo mundo. Você tem que agradar uma pessoa, eu. O Guru dele falou. Você tem que agradar uma pessoa, o Guru. Porque você agradando o Guru, Krishna fica feliz. Krishna não está nem aí se aquela pessoa que falou isso para você está feliz ou não. Entendeu? Ele não está nem aí. Mas ele fica feliz quando o Guru fica feliz, que é um devoto puro dele. E o Guru vai ficar feliz quando você faz algo correto. Então a gente tem que agradar o Guru. Tem que agradar mais ninguém. Né? Isso vai acontecer ainda muito, Renato. Né? Vai acontecer muito. E é teste de Krishna. Maia colocou essa pessoa aí, seu parente, sei lá, colocou ele para te provocar. Porque você deve ter ficado inflamado. A gente fica inflamado, né? Na frente... Não, mas a gente fica, na verdade, às vezes. Que arrogância. Incomodou, entendeu? Incomodou. Eu não fiz nada para ele. Incomodou. Mas isso é Maia também. Eu não fiz nada. Sim. Por isso que eu não aceitei o consumo do cara que ele me ofereceu. Sim. E um copo de cerveja. Sim, E a forma dele, em vez de ele rebater isso... de forma positiva. E se ele não concorda, ele podia rebater em termos de medicina, sei lá, alguma tese palpável, né? Aí o que ele fez? Ele não tinha argumento, aí ele usou bullying na frente de todo mundo, né? E se você tivesse mais frágil em termos de ter determinação em não comer a carne, em não tomar álcool, você teria dado uma risada e ela ia comer. Entendeu? Isso é Maia testando. Né? Foi um teste fácil para você, mais ou menos, né? Mas virão maiores testes, né? Virão. Né? Virão muitos testes ainda. Mas a gente tem que usar inteligência. Nós somos um ser inteligente. Né? O ser humano tem mais inteligência que qualquer outro animal. Alguns, né? Então, mas a gente tem que usar isso. Krishna fala isso no Bhagavad Gita, né? Então, a hora que a gente estiver no estágio da alma dominar tudo, aí tanto faz. Tanto faz o que acontecer com você, o que acontecer na tua vida, tanto faz. Mas agora a gente tem que usar a inteligência. Então, no Ekadashi, a gente não come grãos. Então, vai dar vontade, você usa a inteligência e fala, não vou comer. Eu tenho um objetivo maior. Shri Govinda Maharaj falou também para Silachara Maharaj, falou para ele, se você quiser ainda algo pequeno, o grande não virá. Enquanto a gente deseja algo pequeno, que é o mundo material, é o desfrute, não virá o que é maior. Né? Então a gente tem que usar inteligência para isso. Se a gente quer isso. Né? Tudo está relacionado ao que a gente quer.
que nem a gente leu no livro que acabamos de ler, eu já até acho que guardei ele, O Vulcão Dourado, Amor Divino. E aí é dito lá, Srila Siddhar Maharaj fala, o quanto você está disposto a se sacrificar para servir Deus, para conectar com Deus da forma correta. Quanto você está disposto a ter sacrifício? Porque vai ter sacrifício. Vai ter. E se não tivesse, que nem hoje você veio aqui, está frio, garoando, você fez um sacrifício para vir aqui. Né? Por algo material, desfrute dos sentidos? Eu creio que não. Que conforto você está sentado aí? Nenhum. Ainda que está na almofadinha, né? Ainda que está ainda no chão duro, né? Então, mas não tem conforto material, né? Assim, você veio aqui porque você está com algum pequeno gosto superior, tem. Que é superior ao desfrute dos sentidos. Você podia estar na tua casa, quentinho, sei lá, num sofá gostoso, na cama, sei lá onde, mas você podia estar desfrutando muito mais de sentido na tua casa do que aqui agora. Isso aí não tem dúvida disso. Né? Mas tem algo superior, um gostinho superior, mais do que estar lá em casa desfrutando. Né? Então, é isso que a gente está no caminho. O importante é que a gente está no caminho. A gente está longe da meta última, muito longe. Mas a gente está no caminho, a gente está na linha, no trilho. A gente está no trilho, né? O trem está no trilho, isso que é importante. Ele não descarrilou. Né? Ele pode descarrilar, sim. Se você começar a não seguir regra, regulamento, ele vai descarrilar e você sai fora do trilho. Você vai sair do caminho para ir para Deus. Né? Mas a gente tem inteligência para ajudar, a gente tem os gurus que estão nos orientando, a gente tem um templo que é o lugar do encontro. Né? Você fica mais forte quando você vem no templo. Forte que eu digo não forte muscularmente, mas forte na devoção. A fé vai ficando mais forte. Você sai daqui com mais ânimo de servir. Se a pessoa fica um mês, uma semana, um mês, um ano sem vir no templo, ela perde a força. Silatchar Maharaj falou, nós temos uma vela, esse exemplo eu não falei ainda para você. Nós temos uma vela acesa, a chama da vela. E se você fica distante, só na tua casa, você fica distante da associação de devotos, a chama vai diminuindo. Sabe quando a vela está quase apagando? Ela vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Aí você vem no templo, tem um maçarico lá para acender de novo a chama. Aí você vem no templo, ela fica grande de novo. E aí vai passando os dias, se passar os meses, se passar o ano, ela praticamente apagou. Então, a gente que vir no templo, ter associação com devotos. Onde você vai ter associação com devotos? No templo. Fazer serviço para Deus no templo. Então, aí é o maçarico que acende a chama de novo. E quanto mais você vem, maior a chama. Por que esperar? Vamos fazer analogia com o carro. Né? Tem pessoas que andam sempre na reserva do combustível. Né? Mas pode acabar no meio da rua. E você para o carro no meio da rua. Né? E é ruim quando acaba a gasolina no meio da rua. Já acabou com você e comigo também. Comigo também já acabou, entendeu? É horrível, você tem que empurrar, ou você não vai empurrar, você vai no posto e aí você compra aquele saquinho lá, nem sei se é assim ainda, mas você compra o saquinho. Ah, então, na minha época que eu guiava carro era saquinho. Aí você guiava o saquinho, aí você andava com o saquinho, o cara enchia muito o saquinho e derramava na mão, entendeu? Era um maior sufoco, né? Então, por que você vai andar sempre na reserva? O ideal tem que ir sempre cheio. Né? Quanto mais você vem no templo, maior a tua chama. Ela está lá em cima. Ela está lá em cima. E você tem mais vontade de servir na tua casa. Você tem mais vontade de cantar o Mahamantra, mais vontade de escutar o Mahamantra. Você tem mais vontade de assistir a live. Ah, mas eu trabalho no horário, mas você vai pegar, está gravada. Em vez de assistir jornal falando de política, agora está chegando a eleição, né? Só se fala em política, só se fala em isso, que vai começar outra guerra. Me falaram ontem que vai começar outra guerra aí, né? Então, a pessoa só fica assistindo, eu nem sabia se tinha terminado a guerra da Rússia, né? E aí você fica assistindo coisas que são inúteis. São inúteis.
para a tua vida devocional, né? Para a tua vida, são inúteis. Então, você vai querer escutar uma live. Você vai almoçar, em vez de você estar lá escutando besteira ou conversando bobagem com alguém que está te fazendo bullying, que você não come carne na empresa, você põe um fone de ouvido lá e fica escutando uma aula. Enfim, o Mahamantra, né? Então, é isso que acontece. A gente tem que aceitar o favorável, como foi falado aqui no Sharanagati, né? Aceitar o favorável, rejeitar o desfavorável. Se a gente quer vida devocional, se a gente quer conexão com Deus, só tem um caminho, é esse. É esse. E gradativamente você vai largando o que é inferior e ganhando algo superior. É natural, a troca é natural. Não, a gente não precisa ficar preocupado com nada. A única preocupação nossa, Srila Maharaj falou, é servir. A única preocupação que a gente tem é servir. Não tem que ficar pensando o que vai acontecer, o que vai acontecer com a família, com isso, com aquilo, com o meu emprego. Não, é servir. A gente tem que servir e deixar o resto sem ansiedade. A gente é muito ansioso. Todo mundo é ansioso, porque a gente está ligado no mundo material. A gente quer tudo para ontem. Deixa acontecer. Vamos servir Deus e deixar todo o resto acontecer. Não tem pressa. Vamos servir Deus. Ah, mas se acontecer isso, se acontecer, aconteceu. Se não acontecer, não aconteceu. Ontem, eu não conversei, mas eu mandei mensagem para uma devota, ela mandou mensagem para mim, ela está preocupada com algumas coisas materiais. Todo mundo tem problema material. Não tem jeito, todo mundo tem. As misérias materiais todo mundo tem. E aí ela falando, e aí eu mandei mensagem para ela falando assim, né? Aí que tá. Todo mundo já escutou isso, mas a gente acaba esquecendo, né? E aí não sei por que eu lembrei. E aí eu falei para ela assim, tudo que aconteceu na tua vida até hoje, o que está acontecendo, o que vai acontecer, é a vontade de Deus. Não tem nada que vai acontecer, que já aconteceu, que está acontecendo, que não é a vontade dele. Então, a gente não tem que se preocupar. A gente tem que servir Deus e deixar o resto por conta dele. Serve Deus e deixa o resto por conta dele. Essa é a nossa vida, né? Mas a gente está sempre preocupado com isso, com aquilo, né? E daqui a um tempo, não sei o que lá, minha saúde, né? Todo mundo fica, minha saúde, né? Eu também me preocupo, mas para servir. Que nem Srila Maharaj falou, se tomar remédio para servir. O remédio foi feito, a medicina, por Deus. Deus que deu todo esse conhecimento para o médico, para a medicina, para o laboratório fazer o remédio. Tudo é Deus que está dando. A vacina, tudo é Deus. Não tem nada que o ser humano descobre que Deus não quer. E aí a gente tem que usar isso para quê? Para servir. Srila Maharaj, o segundo guru aqui, ele estava com muito problema de saúde já, né? Ele tinha diabetes e tal, e ele estava com muito problema de saúde. E aí, antes de fazer o festival do Igora Purnima, que é normalmente em maio, em março, o aparecimento de Mahaprabhu, ele ia coletar toda a comida, imagina quanta comida precisava ter. Ele falou já em toneladas e toneladas. Ele servia 20 mil refeições por dia. Você tem ideia do que é 20 mil pratos por dia? Eram toneladas de batata, tonelada de arroz, tonelada de grão de bico, ervilha, lentilha não, ervilha e tal. E aí, ele ia coletar antes, ele ia ir nas casas, aí depois ele começou a mandar os devotos nas casas, ele ia direto na indústria que beneficiava o arroz, entendeu? Já ia direto para ganhar sacos e sacos, né? E ele ficava doente, ele já tinha problema de saúde, né? Mas ele estava lá no festival, a poder de remédio, com dor, passando mal, mas o remédio controlando tudo isso. Disfarçando a dor, disfarçando o mal-estar. E aí, quando acabava o festival, que estava tudo certo, já acabou, né? Já serviu Deus, serviu os devotos, tudo certo. Ele ficava, às vezes, uma semana na cama, doente. Ele não estava preocupado com a saúde dele, estava preocupado em servir Deus. Né? Ele estava preocupado em servir Deus, porque ele confiava em Deus. E ele falava nas aulas, a hora que Deus não quiser mais que eu sirva nesse corpo, ele vai me levar embora. Né? Mas a gente está sempre preocupado, né? Preocupado. Claro, a gente tem que cuidar da saúde, mas não é o foco. Né? O foco é servir Deus e deixar o resto rolar.
Esse é o foco. O Sharanagati, né? Sharanagati é não se preocupar com nada. Deus vai abastecer a gente. Tem alguma pergunta, Renato? Não. Só da cebola e do alho? Só da cebola. Ah, pelo menos hoje você fez uma pergunta. É isso aí. Vamos ver se alguém tem... deixa eu me ver aqui onde eu parei, para amanhã à noite a gente vai continuar a leitura, essa parte da leitura. Mas é Sharanagati. Não tem como chegar a amor puro por Deus sem entrega total. Deus não se satisfaz somente com um pouquinho. Ele quer tudo. Deus quer a gente por completo. Ele quer a gente por completo. Ele não aceita só um pedacinho. Ele quer a nossa alma por completo. Ele quer amor puro. Ele não quer dividir com ninguém esse amor. Nós temos que amar somente Ele. E aquele que ama somente Deus, aquele que está começando a ter afeto por Deus, ele não tem afeto por mais nada. Só por Deus. Uma das doenças que nós temos também nessa aula aqui, essa aula é bem comprida, né? Uma das doenças que nós temos é ter amor por alguém errado. Alguém errado é que não seja Deus. Uma doença da alma. A ignorância é outra doença da alma. A identificação de quem nós somos erradamente, que nós somos o corpo, é outra doença da alma. A alma tem 6 doenças. E como que nós vamos libertar essas doenças, curar essa doença? Servindo em Sharanagati. A hora que a gente tiver em Sharanagati, a entrega total, a rendição total, acabam as doenças. Mas somente nessa fase. E por isso que a gente ainda tem desejo, a gente está doente ainda. Por mais que a pessoa sirva, se ela ainda tiver um desejo material, ela ainda está doente. Está no finzinho da cura, sabe? Quando a pessoa está totalmente se curando totalmente, mas ainda tem um pouquinho de doença. E aí a pessoa que está quase lá, mas ainda é perigoso. Maia pode derrubar e fazer a pessoa ficar doente, que nem com todos os sintomas que eu tenho, que você tem hoje. Enquanto você não estiver em Sharanagati, Maia está te testando. Quando a gente estiver em Sharanagati, ela também vai testar. Mas aí não tem nenhum efeito. Você não vai duvidar, você não vai ficar tipo, poxa vida, pensando. Maia vai te testar e você nem pensa. Você não vai cair mais na armadilha dela, na garra dela, né? Então, mas isso está longe ainda. Talvez não. A gente não sabe em que estágio a gente está, né? Depende da nossa dedicação, da nossa vontade, da nossa entrega. Mas não temos que pensar nisso. Se eu estou longe, se eu estou longe, se eu estou perto. O negócio é servir, não importa em qual posição nós estamos. Isso daí é tudo a mente que quer saber. Ah, mas será que falta pouco? Será que eu vou conseguir nessa vida? Será, né? Isso daí é a mente. A gente tem que servir e deixar Deus tomar conta do resto, né? Vamos ver se alguém fez alguma pergunta aqui. E aí a gente canta o Nama Sankirtan Hari Harai. Deixa eu ver quem está conosco aqui. Temos aqui conosco hoje o Ishan Krishna Prabhu, Vijaya Aksha Prabhu, Annapurna Devidasi. Annapurna fazia tempo que não entrava, ela mora lá na Noruega, agora de madrugada, deve ser 3, 4 horas da manhã lá. Ela está participando conosco hoje também. Temos aqui também... Espera aí que eu esqueci o nome devocional dela. O nome civil dela é Paula Martins. O nome dela é Priya... Eu vou ver aqui, me desculpa que ainda não decorei o teu nome devocional. É que eu olho sempre no Facebook aqui o teu nome civil. Mas, enfim, depois eu olho. Temos aqui também, conosco hoje, Ishan Krishna Prabhu, direto da Costa Rica, a Andréia Ferreira, Claure Fiorini também conosco, e a Maline Devidasi de Araraquara. Deixa eu ver no nome da Paula Martins, o nome devocional dela. Me desculpa, Paula, porque eu realmente esqueci o seu nome devocional. Ah, agora está aqui. Priya Darshini Didi. Então, eu agradeço a presença de todos participando conosco. O Renato, que está aqui presencialmente hoje, né? E vamos cantar agora o Nama Sankirtan Hari Harai.
E amanhã teremos o programa de manhã às 7 da manhã. Amanhã é sábado, então o programa da noite amanhã será 18 horas. Sábado e domingo, 18 horas. Então vamos lá, Nama Sankirtan Hari Harai. Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Nama 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 Jadavaya Madhavaya Jadavaya Nama Ram Shimadhusudan Gopala Govinda Ram Shimadhusudan Hari Gopinath Madana Hari Govinda Madana Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Radha Shiva Sadi Gaura Bhakta Radha Shiva Sadi Gaura Bhakta Vrinda Rupa Sanatana Bhatta Raghunatha Jaya Rupa Sanatana Bhatta Raghunatha Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha Jai Guri Charana Banda Jai Gosai Gauri Charana Banda Vignana Savistapura Jai Vivana Savistapura Jai Shai Jaruni Dharana Jai Gosai Jaruni Dharana Dasapara Padare Pumena Panchara Charana Shivi Gopasaniva Chandra Charana Siddhi Mahasaniva Janame Janame More Yogiya Janame Janame Kodai Abhila Jai Jai Koyo Vaso Jai Gosai Jai Jai Kodavasa Krishna Nitya Lila Pata Radha Krishna Nitya Lila Gaurina Pata Ahande Bolo Hari Bhaja Vindava Ahande Bolo Hari Bhaja Vindava Shri Guru Vaishnava Pade Madhyayama Shri Guru Vaishnava Pada Karma Kodiyasa Hari Rama Sankirtana Kore Narottamala Hari Rama Sankirtana Kore Narottamala Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna 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 Hare Hare
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Gaura Hari. Jaya Sacinandana, Gaura Hari. Gaura, Gaura, Gaura Hari. Gaura, Gaura, Gaura Hari. Jaya Sacinandana, Gaura Hari. Jaya Sacinandana, Gaura Hari. Jaya Nita, Jaya Gora, Jaya Nita, Jaya Gora, Jaya Nita, Jaya Gora, Jaya Nita, Jaya Gora. Nita Gora, Haribo, 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 Nita Gora, Haribo, Nita Gora, Haribo, 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 Nita Gora, Haribo. Haribo, 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 Haribo. Então, uma boa noite a todos. Dandavat Pranam. Até o programa amanhã às 7 horas. Até amanhã.